A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, granulomatosa e crônica, de caráter progressivo em animais. Várias são as espécies suscetíveis à doença, como por exemplo bovinos, bubalinos, caprinos e suínos. Mas em algumas espécies, como ovinos, a doença é rara e raríssima em equídeos. Também pode afetar o homem e a doença é causada por bactérias do gênero Mycobacterium, como tuberculose, bovis, capri e canete. A tuberculose é considerada a mais velha companheira da humanidade, porque seus registros datam de milhares de anos atrás. O agente etiológico da doença foi, inclusive, referido por muitos autores como patógeno profissional de humanos, porque é a bactéria com maior impacto na história, um verdadeiro castigo. Também já foi chamada de capitão da morte de todos os homens, por ser a mais temível doença contagiosa que a humanidade já enfrentou. A tuberculose acometeu as primeiras civilizações. Já foi encontrada, por exemplo, em múmias egípcias de 4.000 anos antes de Cristo, na forma de tuberculose óssea. Cerca de 25%, inclusive, de todos os egípcios mumificados eram tuberculosos. Todos com Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium africanum, mas não há nenhuma evidência de que era por Mycobacterium bovis. Muitos achavam que quando o homem passou a ser sedentário, deixando de ser caçador para investir em agricultura e domesticação dos animais, foi quando passou a ter tuberculose devido ao contato com os animais. Mas isso é mito. Uma bactéria ancestral comum que teria dado origem à espécie Mycobacterium tuberculosis, sendo a Mycobacterium bovis, que acomete os animais principalmente, a última a surgir aí na escala evolutiva. Hoje em dia, a transmissão já acontece de forma bilateral, do homem para o animal e do animal para o homem, principalmente. Mas como vimos, na origem da doença, o homem foi quem passou para os animais. Portanto, a tuberculose é, em sua origem, uma zooantroponose e não uma antropozoonose. Um médico alemão chamado Robert Koch foi quem primeiro isolou a bactéria da tuberculose e desenvolveu a partir dela a tuberculina, que é utilizada até hoje como forma de diagnóstico da doença. Em seguida, Albert Calmette e Camille Guerin desenvolveram a vacina BCG, cuja sigla significa Bacillus Calmette-Guerin, unindo o sobrenome deles dois. Em 1940, as pessoas começaram a ser curadas da doença, devido à descoberta de streptomicina e isoniazida, mas em 1993 a doença retornou com potência, com bacilos multiresistentes e principalmente em pessoas que já estavam com a imunidade comprometida, devido à AIDS, por exemplo. No século XXI, houve o recrudescimento, ou seja, o surgimento com maior intensidade e a reemergência da doença. Por isso, ainda hoje, a cada 3 minutos uma pessoa morre de tuberculose no mundo. Ocorrem cerca de 150 mil óbitos por ano vitimados pela doença e 800 mil novos casos por ano também. A tuberculose bovina também ainda preocupa. No México, por exemplo, 16% do rebanho encontra-se infectado. Também há casos no Reino Unido, na Irlanda, na França, na Holanda e em vários outros países. No Brasil, a doença foi introduzida no século XVI por colonizadores. Um padre que veio para catequizar os índios foi provavelmente o primeiro tuberculoso no Brasil e foi o responsável por dizimar grande parte da população indígena. No século XXI, no Brasil, a doença foi muito diagnosticada, mas pouco se fez pelo controle naquela época. Somente em 2001 foi instituído o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, conhecido pela abreviatura PNCEBT, e que foi um marco muito importante no combate a essas duas enfermidades, tuberculose e brucelose. Apesar dos intensos esforços para controle e erradicação da doença, ela ainda tem distribuição mundial. O problema é mais grave principalmente na África, na Ásia e na América Latina, mas também persiste na Europa, no Reino Unido e na América do Norte. Como já mencionamos, no México, cerca de 16% de todo o rebanho está infectado. E no Reino Unido, a maior disseminação se deu em texugos, ou seja, 20% dos texugos também estão doentes. Isso corresponde a uma população de 55 mil animais infectados.
A tuberculose é causada por bactérias pertencentes ao complexo Mycobacterium, e várias espécies fazem parte desse complexo, como Mycobacterium bovis, além do Mycobacterium tuberculosis, capri, canete, entre vários outros. Todas essas espécies têm 99,9% de similaridade, ou seja, são praticamente idênticas, mas apresentam diferenças fenotípicas, epidemiológicas e patogênicas. Dentre essas espécies do gênero Mycobacterium, o Mycobacterium tuberculosis é o principal agente etiológico que acomete os homens, mas também é potencialmente patogênico para os primatas, cães, gatos e suínos. Em bovinos, a doença por Mycobacterium tuberculosis é autolimitante, mas mesmo assim o animal pode positivar na tuberculinização, que é o teste diagnóstico, e aí eles são encaminhados para o sacrifício. Mycobacterium africanum é a espécie que mais causa tuberculose em humanos, mas na África. E menos conhecidas, a gente também tem outras espécies que acometem, por exemplo, leões marinhos e ratazanas. Mycobacterium capri, como o nome sugere, acomete principalmente caprinos, mas também pode causar doença em bovinos, ovinos, suínos e outras espécies selvagens, além de também ser zoonose, mas não tem ocorrência relatada no Brasil. Já a Mycobacterium canete, que recebe esse nome por ter sido isolada a primeira vez por um médico francês com esse mesmo sobrenome, acomete humanos na região sudeste da África. É uma variação de Mycobacterium tuberculosis, mas até então ainda não foi incluída no complexo Mycobacterium. E por último, o importante Mycobacterium bovis, que causa doença principalmente em bovinos, bubalinos e caprinos, mas em ovinos é muito rara. Também pode acometer cães, gatos, ruminantes selvagens, como por exemplo alces e veados, e outros animais selvagens também, como leopardo, guepardo, gnu, leão, rinoceronte, e também tem potencial zoonótico, ou seja, capacidade de ser infectante para os seres humanos. Não tem predisposição etária em humanos, podendo ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas crianças, idosos e pessoas imunodeprimidas são as principais vítimas da doença por esse agente etiológico. Essas bactérias causadoras da tuberculose são bacilos conhecidos como BAR, que é uma abreviatura de bacilos álcool-ácidos resistentes. Inclusive, essa resistência da membrana celular da bactéria aos desinfetantes e ao meio ambiente dificulta sua coloração por métodos tradicionais de diagnóstico, só sendo possível a coloração por Ziel-Nielsen. É uma bactéria imóvel, sem cápsula e não produz esporos. Apesar disso, ela é muito resistente à lise intrafagocitária. Em laboratório, a cultura dessa bactéria só é considerada negativa após 90 dias em cultivo, pois a bactéria demora a crescer, geralmente começa a aparecer após 45 dias de crescimento em cultura. Antigamente, a chamavam de micobactéria, ou seja, fungo-bactéria, devido à sua parede celular ser parecida com a de um fungo. Esses e outros fatores tornam essa bactéria muito resistente a desinfetantes normais, por exemplo, sendo necessário fenol orgânico a 3% para sua inativação.